Por sobre as nuvens existe um lindo céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 24º dia dos 30 dias de oração pelos falecidos. No dia de hoje, nós vamos meditar sobre corpos incorruptíveis. Oração pelas almas do purgatório. Ó Pai das misericórdias, Deus de infinita bondade, humildemente vos rogamos, tenhais piedade das almas santas que estão no purgatório, especialmente dos nossos parentes e benfeitores. Lançai um olhar propício sobre elas e chamai-as para a posse da pátria celestial. Lembrai-vos que elas são obras de vossas mãos e o preço do sangue preciosíssimo do vosso divino Filho Jesus. Dignai-vos, pois, usar com elas a vossa infinita misericórdia. Ouvi, Senhor, o pedido que vos fazemos com toda confiança, em vista dos merecimentos da paixão e da morte de Jesus, e fazei que elas fiquem consoladas, indo gozar, sem demora, aquela glória imortal que tendes preparado para os vossos eleitos. Misericordioso Jesus, tende compaixão das almas do purgatório. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso, e entre os resplendores da luz perpétua, fazei que descansem em paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora em silêncio, apresente a Deus as almas, as pessoas já falecidas que você deseja rezar. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia de meditação. No dia de hoje nós queremos meditar sobre corpos incorruptíveis. Primeiramente, como de costume, nós vamos utilizar a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. No dia de hoje nós não temos o catecismo, mas nós vamos meditar com mais calma com a Sagrada Escritura. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 42 a 43. O texto diz assim: o mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscitará incorruptível. Semeado desprezível, ressuscitará reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscitará cheio de força. Semeado corpo psíquico, ressuscitará corpo espiritual. Isso é para dizer que depois da nossa morte, o nosso corpo ele será transformado. No momento da morte, ele vai ser corrompido, ele vai ser destruído,
texto diz que ele vai ser desprezível, ele vai ser corruptível. Você vê o corpo de alguém pode dizer, padre, em que sentido? Desprezível? Como desprezível? Não, você olha o corpo depois de 2, 3 anos, o corpo já está corrompido, o corpo já está estragado, o corpo já vai se deteriorando. Nós ficamos até com vergonha de olhar o corpo de uma pessoa que faleceu há muito tempo, já tem até bichos lá. Porém, com a ressurreição, esse corpo ele vai se transformar de um corpo material, psíquico, em um corpo espiritual, em um corpo glorioso. Porém, existem algumas exceções. Existem exceções na história da igreja que nós chamamos de corpos incorruptíveis. E aqui nós precisamos diferenciar, nós precisamos separar dois termos. Existem corpos intactos e corpos incorruptíveis. O que é um corpo intacto? Corpo intacto é quando você aplica algo artificial e o corpo não se corrompe. Nós temos assim a múmia dos faraós. São corpos intactos, exatamente da maneira que eles morreram. Estão intactos. Por quê? Porque foi aplicado coisas artificiais. Agora, o que é um corpo incorrupto? Um corpo incorrupto, ele não está 100%. Por isso a igreja permite que se use um pouco de cera ou até uma máscara de cera para fazer pequenas correções. É bem possível que esses santos que já faleceram, Santa Rita de Cássia, você vê um pouco em Santa Rita de Cássia, o dedo de Santa Rita de Cássia, o dedo dela está preto, o dedo de Santa Rita de Cássia ele está escuro. Então a igreja ela permite que se faça alguns pequenos ajustes no corpo da pessoa. Para quê? Para aquilo que deve ser algo sagrado, algo que traga a fé, não seja para nós algo que assusta. Então é normal que uma pessoa que tem um corpo incorruptível tenha uma orelha talvez um pouco já decomposta, tenha parte do seu corpo que já não está perfeito, e alguém vai falar assim, padre, então não é corpo incorruptível? Meu querido, corpo perfeito depois da morte foi só o corpo de Jesus. E aí depois ele ressuscitou. Corpos humanos, eles são preservados à medida que a vontade de Deus deseja aquilo para a pessoa. Então, aqui não é para tirar a alegria, tirar talvez um sonho, uma ilusão de muitas pessoas, mas o corpo ele não vai ser mantido 100% do jeito que era em vida. E isso daqui não diminui nada a pessoa. E aqui novamente entra a sabedoria de Deus. Quando olhamos para Santo Antônio, o que foi preservado em Santo Antônio? A língua. Então, Deus ele não vai deixar o corpo como ele estava na terra. Alguns vão ser consumidos mais, alguns vão ser consumidos pela natureza, pelo tempo um pouco menos, mas o corpo ele não vai estar como antes. Quando nós vemos um corpo incorruptível, um corpo que ainda continua existindo, continua sendo o corpo daquela pessoa, ali nós não temos necessariamente, não é obrigatoriedade como um sinal de milagre. Tem pessoas que foram santas, e o corpo da pessoa ele se decompôs. Agora tem pessoas que foram santas e o corpo ele continua incorruptível. Então o que Deus quer mostrar com isso é que ali é um sinal da graça dele na vida daquela pessoa. Quando nós olhamos, por exemplo, a vida de uma pessoa já falecida, e aqui é preciso ficar muito claro, a santidade de uma pessoa não é avaliada, não é vista pela maneira que o corpo dela continua. É como se fosse assim, o corpo está muito incorrupto, o corpo está muito parecido com o momento que ela morreu, é mais santa. O corpo corrompeu mais, é menos santa. O que avalia a santidade de uma pessoa são as virtudes que ela viveu durante a sua vida, e não a maneira que ficou o seu corpo. Então Deus ele concede algumas graças especiais para mostrar que ele continua agindo na história, que ele é Senhor da história, mas não é exigência que uma pessoa tenha o corpo incorrupto ou incorruptível para se tornar santo. É Deus mostrando que ele é o Senhor da natureza, que para ele nada é impossível. Se algum dia alguém tiver a oportunidade, alguém for, por exemplo, para Paris, tem uma rua lá, Rua do Lubac, é uma das ruas principais de Paris. Ali tem uma rua, tem
uma entradinha ali muito pequena, muito discreta, que é onde fica a medalha milagrosa. Ali tem o corpo de Santa Catarina Labouré, a santa que teve a visão da medalha milagrosa. Então o corpo dela está incorrupto. Se você sai, vira à direita e depois vira à direita de novo, dá 5 minutos caminhando, nós temos o corpo de São Vicente de Paulo. Então ali, no intervalo de menos de 1 quilômetro, 2 corpos incorruptíveis. E vários. San Giovanni Rotondo, tem Padre Pio e tem vários no mundo todo. Para quê? Para mostrar que os santos, eles se consumiram tanto por Deus, que Deus lhe permite que eles continuem sendo um sinal da presença divina, mesmo até depois da morte. Queridos irmãos, queridas irmãs, é lindo ser católico. Com todo respeito às outras igrejas, pode ser que alguém me desminta, mas eu não conheço de forma natural corpos de pessoas que não são católicas, que permanecem incorruptíveis. Jesus foi e é católico. Ele fundou a Igreja Católica. É lindo ser católico. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a perseverar na fé. E amanhã, tema fantástico. Nós vamos meditar sobre Nossa Senhora da Boa Morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre. Onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Pouco sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é um lugar onde eu quero viver para sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou para mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre.